Sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. O tema que eu hoje gostaria de falar é um tema com bastante pertinência para os pais e muitas das vezes é algo que eles demonstram terem alguma dificuldade ou muito pouco à vontade para falarem abertamente com os filhos. E a temática tem a ver com a temática da sexualidade. Bom, em primeiro lugar, é importante referir que sexualidade não se limita a sexo, ou seja, à questão da atividade sexual, à questão do significado do sexo, o que é que o sexo representa. E sim, o sexo é englobado na sexualidade, no entanto, não se limita a isso. Daí que muitas pessoas têm uma concepção errada das visões da sexualidade freudianas, e eu sei que alguns termos utilizados em fases, como a fase oral, fase anal, podem de facto induzir ou criar um conteúdo mais sexualizado. No entanto, a intenção de Freud era falar sobre a sexualidade como um todo e não aquilo que se destina ao sexo. Porque a sexualidade abrange um conjunto de características como as características afetivas, as características emocionais, o que é o amor, o que é a paixão, o que é que significa, como é que nós representamos a sexualidade do nosso corpo, portanto uma questão de exploração do nosso próprio corpo, a construção de uma identidade, ou seja, o que é que nos atrai, que relações é que nós queremos constituir com os nossos parceiros, o que é que significa estar numa relação amorosa, o que é que representa todas as alterações, tudo aquilo que nós sentimos, quais é que são os significados e, sobretudo, a grande diferença entre estar numa relação afetiva e amar alguém do que simplesmente estar numa relação sexual com uma pessoa em que o acto em si é aquilo que é mais relevante. E isto é uma conversa que geralmente surge à entrada da pré-adolescência, à saída da infância, à entrada da pré-adolescência, portanto 10, 11, 12 anos. E hoje em dia cada vez mais precoce, eu já vou expor porquê. E é uma conversa ao qual os pais ainda têm, ou pelo menos há determinadas gerações de pais, ainda têm muito desconforto em fazê-lo com os seus filhos. E isso é absolutamente essencial para que os pais possam educar e dar um maior significado e responderem a todas as questões de uma forma pertinente e correta daquilo que é a sexualidade, daquilo que são as relações para os filhos. Sendo que, obviamente, há grandes diferenças entre ter essa conversa com um rapaz e uma rapariga. Geralmente, qualquer progenitor do mesmo sexo tem mais facilidade em conversar com os filhos. Por exemplo, um pai está mais à vontade, ou pelo menos sabe ter uma melhor conversa com um filho. Já uma mãe consegue explicar as coisas de uma forma diferente e identificar-se com a filha. E tudo isso é importante. E a dada altura, essas questões vão surgir. E é importante que os pais saibam que isso é um papel, que é um papel da parentalidade, que é um papel típico
das fases de desenvolvimento. E é um papel deles, essencialmente deles. A escola, ao contrário daquilo que as pessoas acham, agora com esta história da educação sexual, a escola não tem uma obrigação total de lidar com estes assuntos. A educação sexual serve como uma questão de explicação anatómica do fenómeno, falar das questões preventivas, das doenças, mas o resto cabe aos pais acompanharem um desenvolvimento saudável da sexualidade dos filhos. E porquê é que isto é importante nos dias de hoje? Se calhar mais importante do que há gerações atrás. No final dos anos 90, principalmente no final dos anos 90, início de 2000, nós começámos a assistir a uma hipersexualização da sociedade, por intermédio da televisão, da música, do cinema, de algumas artes plásticas até, em que de facto a exposição íntima, o sexo e a sexualidade eram colocados como elementos de grande procura e de grande venda, não é? Para todas as pessoas que sejam da geração dos morangos com açúcar, essa série juvenil que surgiu há muitos anos e que durou muitos anos também, os morangos com açúcar tornaram-se bastante polémicos porque foram das primeiras séries que introduziram explicitamente questões ligadas ao sexo, à sexualidade, às drogas. Aí às drogas não sei, porque a série dos riscos era muito mais agressiva nesse sentido. Mas a questão do sexo e da sexualidade explícita foram introduzidos muito pelos morangos com açúcar, numa série que tinha um target juvenil e que passava naquilo que é chamado o horário nobre, em prime time, portanto às 6 da tarde, 6, 7. E havia ali uma hipersexualização. Não só das séries de televisão, quem não se lembra do Marés Vivas ou Baywatch, com todas aquelas mulheres extremamente atraentes em roupas provocatórias. As telenovelas portuguesas começaram a apostar muito nessas componentes. Os filmes, quem não se lembra do crime do Padre Amaro, nas cenas entre o Jorge Corrula e a Soraya Chaves. A própria música tornou-se hipersexualizada com a questão de estilos de rap, gangster rap, e com muito na pop, não é? Com as girl bands e as boys bands, e com o surgimento também de artistas como Britney Spears, que adotaram sempre uma imagem extremamente sexualizada, e mesmo aquelas que tendiam a não quererem envergar muito por aí, quase que não tinham escolha, porque era assim que o mercado ditava, e isso tinha muita procura, e isso tinha muita venda desse tipo de produtos. E sobretudo, há outra coisa que hoje em dia é extremamente importante os pais terem noção, que é as fragilidades e o livre acesso de conteúdos de cariz sexual, mais até do que sexual, eu diria mesmo pornográfico, na internet. Conteúdos que estão acessíveis, infelizmente, a menores, a crianças, a jovens que não têm a completa noção do significado daquilo que estão a ver e daquilo que eles acham que representa o acto, a relação sexual, pelo menos exposta
daquela forma. E há muito pouco controle sobre isso. A maior parte dos sites de pornografia apenas têm um apontamento a dizer que ali um clique para ser maiores de 18 anos e eu assumo que estou responsabilizado. E as crianças só têm que dizer que sim e não há ali nenhum mecanismo de controle, podem estar a ludibriar e facilmente têm acesso a esses conteúdos. E nem todos esses sites têm esse tipo de avisos. As próprias redes sociais tornaram-se extremamente sexualizadas, nomeadamente aquelas que lidam mais com o fator imagem, como o Instagram, o sexting, ou seja, as conversas sexualizadas, o chamado sexo virtual, é uma realidade, ele está aí e, portanto, os pais devem ter isso em atenção e devem ter essas preocupações em mente e, sobretudo, darem a conhecer aos filhos o que é que tudo isso significa. Educá-los para que eles compreendam que há alturas, que há momentos específicos para cada um desses atos, para cada uma dessas situações, para cada uma dessas relações. Não é tanto a questão do restringir. Sim, algumas coisas devem ser restringidas, mas mais do que restringir, eu diria educar, acompanhar, explicar, regular, vigiar. Mas vigiar não no sentido de logo de estar ali no controle, não. Perceber o que é que se passa na vida dos filhos e acompanhar esse momento essencial que é a sexualidade. E não ter qualquer medo dessas conversas. Porque acreditem quando eu digo que os vossos filhos sabem ou já ouviram os termos de sexo, relações sexuais, atos sexuais. A escola já fez o favor de explicar os mecanismos de reprodução, sistemas reprodutórios, e provavelmente eles já viram essas cenas explícitas ou em filmes na televisão ou nas procuras da internet. Portanto, eles já sabem isso, ou pelo menos já viram isso. O que é importante para os pais é que deem o significado correto a essas situações, a essas experiências, para acompanhar os filhos de uma forma saudável. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Se gostaram, subscrevam o canal, partilhem o vídeo, façam o que entenderem com o conteúdo. Quanto a mim, eu despeço-me. Desejo-vos a todos um resto de uma boa semana, em saúde, protejam-se, fiquem bem e até um próximo vídeo.